Estamos de volta com o Papo Solto, segundo episódio da segunda temporada de 2023. Reunidos aqui com os benditos, a Maria Paula, e ele chegou. Shalom. Shalom, Fala, Dudu. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Desculpa o atraso. Celebrante não faz isso normalmente. Mas... Que bom que já está se corrigindo aqui já para todo mundo que vai nos ouvir. É que eu tinha 2 podcasts no mesmo dia. Normalmente eu não tenho 2 cerimônias no mesmo dia. Mas nós falávamos aqui que para reunir essa turma aqui não é fácil, né? Não é fácil. Que bom que estamos juntos. Como é que tá sol lá fora? Um fazedor de milagres. Que bom. A gente conversou no primeiro episódio sobre diversos assuntos e terminamos assim no tema de tendências. E aí, a Maria Paula, nos bastidores, trouxe a questão da alma, né? Ela fala que alguns fornecedores que os indicam diz que o celebrante é a alma da cerimônia e o DJ é a alma da festa, né? E eu queria entrar nesse tema também de tendências, porque a assessoria ou a cerimonialista tem muito a ver com essa questão de tendência. E, querendo ou não, a nossa atividade se tornou uma certa tendência. Hoje tem uma outra tendência surgindo que a gente vai falar a respeito desse assunto já. Mas eu queria começar com você, para você falar exatamente dessa questão da alma, que uma das cerimonialistas mais incríveis aqui do Rio tem esse hábito de falar. Me conta. Tem, é porque quando eles falam isso para os casais, e os casais muitas vezes chegam falando isso pra gente, quando a gente faz aquele primeiro papo, né? Pra fechar. E aí eu sempre achei que poderia parecer uma coisa muito prepotente e arrogante falar que a gente é a alma da cerimônia, o DJ é a alma da festa, porque eu acho que todo mundo é importante de alguma forma. Se alguém falhar, teremos um problema. Todo mundo faz parte ali de uma corrente, sacou? Não tem ninguém, quem somos nós aqui na fila do pão? Somos todos importantes da mesma forma, mas a gente fez um evento com uma cerimonialista muito querida e conhecida aqui do Rio, que é a Rose Medeiros, essa semana. E aí ela expôs de uma forma que eu achei que ficou bacana. Ela falou, não é que um é mais importante do que o outro, mas é como um corpo humano. Temos o braço, todos fariam falta. Temos o braço, temos a perna, temos a mão. E vocês são o coração, não tem como não dizer. Porque vocês que causam a experiência. Então, e é verdade, o celebrante causa a experiência da cerimônia e o DJ na festa. E a gente tá aqui para viver a experiência. É como as memórias se dão. E eu conto isso para eles. Eu falo, cara, a experiência é o seguinte, partindo do ponto de vista humano, como é que um negócio rola? Você vive uma experiência, ela te causa um sentimento e aquilo vira uma memória, uma lembrança. É assim que a gente funciona. Quem faz isso acontecer ali é a gente. A gente causa um sentimento e aquilo ali fica eterno. Porque vai causar um sentimento que vai se tornar uma lembrança e é o que a pessoa vai lembrar. E é por isso que a galera vira depois e fala, cara, teu casamento foi incrível, mas aquela cerimônia... eu não esqueço. Tem uma frase que eu termino todas as minhas palestras de uma poeta que eu amo, chamada Maya Angelou. Ela fala assim, as pessoas podem esquecer o que você fez, elas podem esquecer o que você falou, mas elas nunca vão se esquecer de como você fez elas se sentirem. Cara, isso é basicamente o nosso trabalho. É como a gente faz as pessoas se sentirem, e disso elas não esquecem. Isso é o que eu acho de mais bacana no nosso trabalho. Ô, Dudu, o celebrante é tendência? Foi tendência? Tá deixando de ser tendência? Como é que você enxerga isso? Cara, não sei também. Eu acho que a gente não define muito o que vai ser, o que... A parada assim, já viu a história do fazendeiro chinês? Conte, você adora contar história. Conta a história. A gente vive disso, né? O fazendeiro chinês é o seguinte, ele tinha um filho que ajudava ele na fazenda e um cavalo. Aí um dia esse cavalo fugiu. Aí a galera da comunidade dele ali, do vilarejo, falou, pô, acabou sua vida. Meu Deus do céu, e agora? Você não tem mais do cavalo para te ajudar na fazenda? Aí ele falou, não sei se é bom ou se é ruim. Não sei como é que vai ser daqui a pouco. Aí volta o cavalo com outro cavalo do lado. Trouxe um amiguinho. Aí todo mundo, caraca, que sorte, agora a tua vida tá feita. Mandou bem pra caramba. Aí eu não sei se é bom, se é ruim, não sei como é que vai ser daqui a pouco. Aí nisso o filho dele vai andar com ele no cavalo, agora que tinham 2. O filho cai, quebra as costas. Aí todo mundo, puta, acabou tua vida. Agora teu filho quebrou as costas, como é que tu vai dar conta da fazenda sozinho? Meu Deus, como é que você vai fazer com seu filho? Não sei se é bom ou se é ruim. Vamos ver daqui a pouco. Aí vem o exército, na semana que vem, convocar os homens jovens para levar pra guerra, uma guerra que tava morrendo todo mundo. Chegou na casa dele, o filho dele tava entrevado, falou, não, esse garoto não tem como ir. Aí todo mundo... E assim vai. Pode ir pro resto da vida, assim. Então, é verdade, cara. Eu não sei se a gente pode dizer se é tendência hoje, se pode ser tendência amanhã. Eu acho que as pessoas estão gostando de ter cerimônias um pouco mais próximas a elas e a gente tá fazendo o nosso trabalho direito. A gente que eu falo, não a gente. Todos nós. Se não tivéssemos, as pessoas não estariam fazendo cerimônias com celebrantes.
E hoje tá funcionando. Amanhã não sei. Ninguém sabe do futuro. Eu vou colocar fogo nesse parquinho, porque a gente... Não, sabe que eu... isso eu me pergunto muito, porque hoje em dia nós somos os celebrantes cool. Agora, será que daqui a 20 anos eu vou ser cool? Eu vou ser um ou velho vou ser cool. um tiozão? Ou vou ser Enrugado. Porra, Um velho o tiozão cool do enrugado. pavê fazendo piada num casamento. Né? Ciclos são de... Você não consegue prever. Então, assim, é uma coisa que às vezes eu me pergunto, mas eu falo assim, cara, não sei, vamos Mas é aí que eu curtir a quero jornada. É aí que eu quero colocar fogo, porque a gente teve alguns blogs famosos, cerimonialistas também no Brasil inteiro indicando amigos, ao invés de indicar o tal do celebrante profissional, e que causou para alguns profissionais uma discórdia absurda relacionada a essa tendência, a essa tendência, Eu não sei, a essa sério. tendência. Eu acho que a Maitê não tava legal, né? Ah, tá bom. Eu não sei. Então tá, desculpa. E aí o fogo é exatamente nessa questão, né? Eu posso Dessa explicar pra tendência ele? que jogaram ao mercado. Não, acho que é bom explicar pro Dudu compreender. O cara vive de rede social e não ficou sabendo da rede social? Ele passou por um problema. Eu tava numa folga de rede social. Eu até mandei mensagem pra ele, depois eu entendi. Não, teve um noivo Cara, que me ligou pensando que eu tinha morrido, falido. Sumiu. Porque eu falei, caralho, tu posta todo dia, agora tu não tá postando nada. O que tá acontecendo? Não, mas é só que teve um site desses de casamento que tendências para 2023. Um site desses de casamento, desculpa te interromper, que... Eu não sei o Que nome. vende, Não, eu sei que o vende nome, mas... espaço publicitário. Exatamente. Que muitos celebrantes Pagam pra pagam estar pra lá. estar no blog. Tipo um guia de fornecedores. Guia de fornecedores. Isso, Eu nem isso. sei, não tô nem ocultando o nome, que eu realmente não sei qual é. Mas aí, porque deu bafafá lá no grupo de celebrante. Falou que uma tendência é chamar os amigos pra celebrarem, pra ter uma coisa mais íntima, mais descontraída, mais com a cara do casal. Aí nego ficou chateado. E aí ficaram chateados, a galera paga mensalidade pra estar lá e... Eu acho que como anunciante o cara tem que ficar puto, na verdade. É, Na verdade é essa. É uma Como só. anunciante é um Como anunciante. tiro, Como Talvez seja uma tendência como real. nós... noivo. Não, como nós profissionais, eu acho que não. Acho E aí vem o outro lado. Existem celebrantes que vendem nas suas páginas a mentoria para ensinar os amigos a celebrar de forma profissional ou de eu acho forma... Sei lá, mano. É que eu acho que tudo é válido, sabe? É. Tipo assim, eu vou te falar o que eu faria, tá? Se eu vou gastar 1 milhão no meu casamento, 500 mil no meu casamento, 300 mil no meu casamento... Eu decido o que eu quero. 150 mil no meu casamento... Aí já não dá pra pagar o Dudu. Eu decido o que eu quero. Com certeza. Sempre você gasta 5 mil no casamento, você decide o que você quer. Mas eu acho que não tem a necessidade de você arriscar na cerimônia. A não ser que você seja amigo do Cortella. A não ser que você seja E amigo a de um não cara... ser que... Olha, são... E nem sempre o cara foda faz a cerimônia foda. E a não Exatamente. ser que você não ligue pra sua cerimônia, porque também tem isso. Se você não ligar pra sua cerimônia, tudo bem. Que foi... É um risco que a pessoa corre, que foi mais ou menos o que lá em 2014 que o amigo dele Mas falou. é que muita gente se perde nessa de não se ligar. Quantas vezes a gente já não ouviu? Cara, tava nem aí pra casar, mas vi sua cerimônia, agora é uma prioridade. E eu acho que não é só isso, assim, tipo... eu acho que muito é do... Cara, assim, mas também... De como o cara enfrenta o caminho casamento. Tipo, muitos casais chegam na gente, e eu falo tranquilamente, na gente, eles chegam falando assim, cara, minha prioridade é a cerimônia. Então, por isso, estou chegando em você primeiro, qual a data que você tem. Alguns chegam... Eu tenho uma reunião hoje com um casal assim, cara, meu casamento é daqui a 3 meses. Tu tem a data? Tenho. A gente só não tem mais dinheiro pra pagar ninguém, porque a gente já gastou todo o dinheiro do E casamento. foi falar logo com você. Amo. E aí eu Pra quem não sabe, o Dudu declaradamente, ele fala isso pra todo mundo. Meu trabalho tem valor e eu cobro por ele. Ponto. É um cara que realmente se posiciona pra isso. Mas a questão não é essa. A questão é, cara, eu acho que o casamento tem 7 horas, vamos supor, em média. 6 horas de festa, 1 hora de no cerimônia. Rio é assim. 7 horas, vamos supor. Cara, 1/7 desse casamento tá no meu ombro. E a expectativa que o cara vem em cima da gente é muito alta, irmão. Então, se 1/7 de todo o sucesso da festa tá no meu ombro, porque é o que você falou. A gente, cara, o fotógrafo, cara, aconteceu alguma coisinha, o cara consegue dar uma consertada, o vídeo consegue dar uma consertada. Irmão, Cara, a gente tem 15 15 mil takes, né? Quer ver? Eu vou falar assim, qual é o seu maior medo? Todos nós temos o maior medo. O mesmo medo. Não Qual quero é o maior falar. medo? Não quero Qual é o seu maior falar. medo? Ficar doente pré-cerimônia. Cara, a gente É sonha o com meu isso. maior medo, é o maior medo dela, o maior medo dele, o maior medo dela, é o maior medo. Ponto. Sim. Porque todos os outros falam assim, cara, tô fudido, vou mandar minha equipe.
E desculpa o palavrão. Não, mas é muito louco isso. A gente é. Falando em maior medo, você sabia que o segundo maior medo da humanidade é falar em público? Sim. Só fica atrás de morrer? E cobra. É sério. Olha É que sério. bizarro. É sério. Quando eu descobri isso, eu achei o máximo. Cara, e o que ele falou tem todo sentido, porque tem um valor, eu acho que todos nós falamos do valor do nosso trabalho e que tem que ser cobrado de acordo. E é isso, se a cerimônia der errado, cara, é a dor, a delícia do ao vivo. Você vai arriscar? Primeiro, não acho elegante uma pessoa que é do nosso mercado, tá? Jogar contra uma categoria. Não acho bacana você falar uma tendência agora a pessoas fazerem suas próprias decorações, sendo que você tem uma categoria de decoradores. Então, não acho. Ainda mais se ela vendendo anúncio Ainda mais vendendo anúncio que eu publicitário acho para que- celebrante, assim. que isso, Esse é um ponto. isso bota num... É porque pra mim, Outro a patamar. pessoa que tem um blog... É um blog? Ela fala o que ela quiser. A pessoa que tem um blog, ela fala o que ela quiser. Ela Ela tem, cara, fornecedor. opinião, é isso aí. Só que- não pode esculachar os outros. Mas se ela acha que isso é tendência, ela vai falar. Porque isso é tendência desde How I Met Your Mother, né? Desde a terceira Sim. temporada de How I Met Your Mother, isso é tendência. Friends, meu amigo. E de Friends também. É. Então, pô, não é tão tendência. Isso, amigos sempre celebraram. A gente não tem que ficar triste. O que a gente tem que saber é que, cara, se as pessoas ainda estão preferindo amigos a celebrantes, nós temos que Correr atrás de correr alguma atrás, coisa. porque nós estamos errados de alguma forma. E- Mas concordo com você. Se ela, é porque, deselegante. pra mim, cara, se ela vende anúncio pra celebrante... É isso. É tipo assim, ó. É a mesma parada assim. A Globo vende anúncio pra Sadia. Aí a Globo passa um anúncio da Sadia, aí vem Jornal Nacional. Não comam presunto. Porra! Não pode, irmão. Não dá pra jogar contra nesse sentido. Não dá pra morder a mão que te alimenta. É um pouco isso. Então é feio. Nesse caso, né? Mas eu acho que os casais falam pra gente, a gente não quer arriscar. E no nosso caso, como nós temos um trabalho que tem valor e a gente cobra bem por ele, o casal chega falando, a prioridade é a cerimônia. E a questão de não querer arriscar, porque, cara, o ao vivo é o seguinte, deu errado, já era. Você não tem chance de voltar. Né? É a melhor coisa e pode ser a pior. Mas E será eu que- falo pros casais, é a única coisa que a tua cerimonialista tem um- ela pode ser a melhor do mundo. Ela não vai ter o que fazer, cara. Não. Faltou gin, ela vai dar um jeito, vai no mercado 24 horas e compra. Descosturou teu vestido, já vai chegar uma equipe pra costurar. Tudo ela resolve. Sabe por que ela não resolve? A gente. Se a gente errar, ela senta e chora. Não tem o que fazer. Então, ao vivo, você vai arriscar o ao vivo na mão É do teu muita amigo? grana pra arriscar, mano. É muita grana pra você Ela arriscar. não resolve uma pessoa falando asneira com o microfone na mão. Não resolve. Entendeu? Mas é uma grande verdade hoje no nosso mercado. Com todo respeito à nossa classe, e eu tenho que dizer isso com muita propriedade, é uma grande verdade. O cara erra nome do noivo, erra nome da noiva, esquece o que iria falar, ou fala uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquele momento, traz perspectivas da própria vida, do próprio casamento, sendo que as pessoas são totalmente diferentes e vivem de forma diferente. Pelo menos é o que a nossa acho atividade engraçado. se propõe. Né? Então, Isso eu via muito em casamento. então antigamente. talvez... Não, a gente escuta histórias porque eles chegam pra gente já no trauma de uma cerimônia ruim. Então eles falam, olha, a gente foi numa cerimônia que não dá, então a gente não quer arriscar, não. Teve um noivo. acabei- Desculpa, pode falar. Não, eu acabei de não ir. fofinhos pra caramba. Acabei de não fazer um lindo, né? casamento porque os noivos estavam querendo barganhar comigo uma viagem. Aí eu falei, meu amigo, em 2017 uma viagem pra mim era maneiro. Hoje em dia eu cobro mais pra viajar. E aí foram os casais que. A galera que a gente conhece foi, que eu já tinha celebrado, tal, papapá. E aí falaram assim, nossa, botaram os amigos pra falar. Cara, é bizarro, porque todo mundo comparou com você. É óbvio, e... já tem- a linha já tá lá em cima. E mano. aí botou os caras numa saia justa, que coitado, o cara viaja, vai pro Nordeste, pra um lugar paradisíaco. E naquele dia, bom, eu sou assim, o pobre do amigo, padrinho, em vez de estar enchendo a cara e curtindo, tá preocupado. Se é que tá preocupado, também tem um outro lado da moeda, mas, cara, o que eu vou falar? Será que vai ser legal? Não sei lá. Cara, eu E ia aí, falar isso aí. dois amigos, uma amiga que mora longe, com um amigo do cara, sei lá, foram dois amigos que nunca se viram. E aí, tipo Super assim. íntimos. E aí, sabe, ele não era amigo entre si, era amigo do casal. Enfim. Não funcionou. Aí não Oi, tudo funcionou. bem? Prazer. Boa tarde a todos. Exato. E fica o clichê, né? O amor é uma flor que precisa ser regado. Acho que não, eu acho que aquela coisa... isso é uma coisa que eu falo muito pros casais que falam de amigos pra mim. Cara, assim, se você bota... eu tenho um amigo que é ótimo, ele fala super bem em público e ele é amigo do meu noivo. Então ele vai fazer uma cerimônia pro seu noivo. Exato. Ele não vai fazer uma cerimônia de E vocês. nesse caso foi o que aconteceu. Então isso acontece muito. E o que eu falo, cara, isso daí pra mim é batata. Assim, toda vez que eu falo, normalmente a galera não escolhe amigo. Fala assim, cara, eu comecei com a cerimônia de um amigo e eu fiquei 2 anos sem fazer a cerimônia de um amigo. 2 anos que nenhum amigo meu casou. Aí 2 amigos casaram ano passado.
O primeiro casamento de amigo que eu fiz pós esse meu primeiro, eu já era um celebrante profissional. E fomos todos para Ubu, o puta de um paraíso no Espírito Santo, uma coisa maravilhosa, alugamos uma mansão. Meu irmão, né, todos os amigos, na sexta-feira, todo mundo chapou o coco e eu tava aqui assim, ó. No sábado, todo mundo, porra... Destruído. Não, curtindo a vida na piscina, caralho. E você ali tenso. Não, e eu fazendo um churrasco, assim, sem beber uma cerveja. Então, assim, sabe qual é a parada? Você perde toda a experiência de ser o amigo dos... É muito maneiro ser o padrinho. Porque, normalmente, o amigo que você escolhe é um cara próximo. Ser o padrinho é muito maneiro. É mais maneiro ser padrinho do que ser noivo, cara. Cara, mais maneiro ser padrinho do que ser noivo. Acontece comigo volta Bruno e meia. pode falar isso. Acabou de casar. Acontece volta e meia comigo de chegar algum amigo vai casar e falar assim, pô, Bruno, cara, só pra te falar, então, a gente vai casar na igreja. Não fica... Graças a Deus não vou celebrar teu casamento, cara, porque eu vou bloquear aqui, só me avisa pra eu bloquear a agenda. 25 de novembro, bloqueei pra ir pra São Paulo, retribuir o cara que ganhou. A gente fez um prêmio de maior zoador do nosso casamento. Foi esse amigo. E aí ele falou, segura a agenda. Pô, então, cara, a gente vai casar na igreja e tal, mas a renovação. Eu falei, meu amigo, tudo que eu queria era estar no seu casamento. Maluca sem rasgou a calça no nosso casamento. Eu lembro. Tem que faz um discurso de abertura de... Olha como ideia. O zoador, cadê a câmera? Faz um discurso de abertura. O chapeiro, convida os caras pra fazer um discurso de abertura. Você não vai pagar nada, entendeu? Tá maluco. Ainda vai botar só um pouquinho de pressão. Quando eles falam de amigo, o que eu falo pra eles é o seguinte, sabe o que vai acontecer? Você vai chamar teu amigo, a primeira sensação do amigo quando você convida é de, pô, que foda, que honra, que maneiro, o cara tá me chamando pra celebrar. Aí eu falo, só que quando a ficha dele cai, é uma bigorna na cabeça, e a partir daquele momento ele não dorme mais. E aí você acabou com a vida desse amigo, porque ele não dorme, é dor de barriga, é ansiedade, ele não sabe quais são os rituais do casamento, ele não sabe uma ordem. A gente leva essa galera numa viagem, a gente sabe como fazer a história. Esse cara não sabe quais são os rituais, qual é a ordem, como é que tem que ser feito. Ele vai chegar e fazer um discurso. Só que dá boa, teu casamento não é um discurso numa churrascaria, é teu casamento, cara. Tem tua avó, tua mãe, tua tia. É uma vez na vida que você casa com a mesma pessoa. Pode até casar com outra, mas com essa é uma só. Você só tem essa chance de acertar. Você vai fazer isso com teu amigo, aí o que eu falo pra eles é, cara, teu amigo quer muito falar? Você tem um amigo que é muito falador, muito maneiro? Bota ele pra fazer uma homenagem. Dou 2 minutos no altar pra ele. Vai ser lindo. Você tira a pressão desse cara, deixa ele fazer o que ele quiser, bota na mão de quem sabe, e o amigo faz a participação. E rola, tá? E muitas vezes. Hoje em dia eu já até limito. Porque vieram uma vez com 4 amigos querendo falar. Eu falei, aqui no meu altar, no máximo 3, cada um 2 minutos. Aí eu dou uma de... Mas era porque isso senão que eu ia perde falar. também. Era isso que eu ia falar. Teve uma vez deixa o cara com a parte boa, pô. Um noivo veio me perguntar assim, como se fosse uma entrevista de emprego, né? Mas me fale, por que eu contrato você em vez de chamar um amigo meu pra celebrar? Olha, testando. Assim, minha vontade é assim, meu amigo, porque você tá aqui conversando comigo, né? Mas eu respondi, olha só, vai depender de muitas coisas. Eu não posso dizer que eu sou contra o seu amigo celebrar, porque a gente começou assim, cara. Eu acho que todos os celebrantes, a maioria... Eu, no caso, não, porque eu já tinha feito a faculdade do bendito casamento. Mas a maioria, assim, começou com um amigo e deu certo, foi bem sucedido. Então eu não vou dizer, cara, não faça isso de jeito nenhum. Talvez você tenha grande sorte que o amigo do Bruno teve, que o amigo da galera teve, de descobrir um celebrante. É isso que eu ia falar, igual jogador de futebol, amigos. Tem muito mais amigo que não virou celebrante do que amigo que virou celebrante. Exatamente. Mas quantos celebrantes muito bons você conhece? Tem um monte de Messi por aí. Mas, além disso, você tem que pensar qual é o peso da sua cerimônia pra você saber se você vai ficar chateado ou não, se for um fiasco. Você precisa pensar qual é o peso da responsabilidade pro seu amigo, se ele vai se amarrar ou se ele vai ficar com aquilo. Ele não vai dizer não pra você. Exato. Ele não vai ter o peito de dizer, porra, não quero. Isso não é pra mim. Ele vai ficar sem graça. Ele vai se sentir obrigado a dizer sim. Aí você vai... Ele vai tirar de letra, ou aquilo vai ficar martirizando ele, que nem por um grande momento ficou martirizando o Bruno, mas depois... Não. Mas o cenário que ela criou é o melhor cenário, que é o cara levar a sério a ponto de não dormir. O pior cenário é o cara
Cagar. Aí... E na hora do churrasco da véspera, tá enchendo a cara e não tá nem aí, vai querer... Não, sou bom de improviso. É. Aí chega lá na hora, fala Aí o vai quê? falar só do noivo em vez de falar do casal. Eu não sou muito fã disso que você falou, não, de botar amigo no altar, cara. Quando eles querem muito, eu falo assim, ó, tem um amigo que quer falar muito, bota ele pra falar, fica bonito. Aí normalmente vai um amigo da noiva e um amigo do noivo, aí cada um dá um ponto de vista, mas eu sempre vejo o que eles vão falar antes. Ah, Por tá. quê? E eu peço pra eles me mandarem. Então, eu entro em Organizar contato. essas ideias é Claro, importante. porque, pra não bater com o meu texto. Sim. Porque senão fica muito repetitivo. Então eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, e aí eu dou umas instruções. Começo, meio tipo, e sim. Fala do teu sentimento. Começo, meio e sim. Fala do teu sentimento por ele, porque isso não tem como eu reproduzir. Não entra numa onda de contar a história deles, que isso eu já vou ter feito. E aí eu dou essas instruções, eles entram em contato comigo e eu vejo o texto antes. Já Queria entrar- aconteceu. Desculpa, Não, só rápido. vá. Já aconteceu de um padrinho que falou no meu casamento dele explanar uma historinha que não era pra ter explanado. No teu casamento? Não, no meu não. Nunca O eu que fiz. você fez? Isso por dá isso- mais medo de cobra. Não, por isso que eu peço pra ver antes. Cara, hoje em dia. Eu pedi, mas não. Aconteceu uma coisa comigo que eu acho que é o pior pesadelo de um casal. Teve um padrinho sem noção que veio falar, e aí depois dessa, que aí a gente aprende, né? Quando acontece algo de muito ruim, lá no início de 2018, o cara falou, vou falar mais palavras, beleza, tal. Ele não me falou nada da surpresinha que ele ia fazer e nem pra cerimonialista, porque ele sabia que a gente ia negar. Ele simplesmente decidiu que ele ia pedir a namorada dele em casamento na hora do discurso no altar. Você não tem ideia do que foi isso. Que risco. Por que você não Total. filmou isso? Assim, você não... Que aí você podia mandar Cara. pro blog. Cara, isso foi. A noiva olhava com uma Tendência. cara pra ele. A situação ficou tão chata que a cerimonialista. Nem foi aqui no Rio. A cerimonialista falou, cara, eles não ficaram na festa. Porque a situação ficou tão chata, tão insustentável. A menina com muito sem graça, a noiva muito pau da vida por ter tirado o brilho do momento deles ali. Pô, E eles foram embora. ela E eram aceitou? padrinhos. Ela aceitou? Ela aceitou, mas ela aceitou em 2 Ela tem que minutos. ser mais maneiro e você fala assim. Não, ela fez assim. Não. E ela ficou muito sem graça. Ela fez assim: não, claro, levanta, vem. Foi muito chato. A noiva olhava como quem diz: não, você É não tá fazendo isso. constrangedor, né? Foi bem constrangedor. Vocês tocaram na palavra improviso e eu acho bem importante a gente tocar nisso, porque acho que todos os que estamos aqui nesta mesa, neste papo solto, nós trabalhamos muito em eliminar o improviso. Ou seja, nós escrevemos cerimônias pautadas naquilo que a gente conhece do casal, da família, e esse improviso, não que ele não aconteça, porque tem muita coisa que acontece na celebração que você pode usar, ele é minimizado pelo trabalho profissional e de visão que a gente tem naquele momento. Embora hoje a gente também tenha ainda muitos celebrantes que preferem não escrever absolutamente nada, só ler ali um pouquinho da história do casal e levar esse improviso lá. Eu acho muito perigoso isso. E cabe, tá? Cabe, claro que cabe. cabe. Pra mim, assim, cabe tudo. É o perfil do cara. É o perfil Agora, do cara. tem que ver se o- Tá tudo se o certo. público tá comprando. Tá tudo certo. O que eu queria dizer exatamente e perguntar para vocês é sobre essa estrutura, sobre esse trabalho. É o maior trabalho que a gente tem de estruturar a cerimônia, de escrever a cerimônia, de construir a cerimônia? Como é que vocês enxergam isso? Pra mim, não. Pra mim é. É? Pra mim é. Escrever? É. Pô, pra mim não, cara. Qual o seu moto? Pra mim é entrevista. A entrevista eu é amo a mais entrevista. difícil. Eu também. Não é difícil. Pra mim, eu amo a entrevista, mas pra mim é onde eu despejo o maior volume de trabalho. Porque ali você arranca tudo que você puder. Porque pro meu perfil de celebração, e acho que cada um tem um perfil, Total. puta, eu demoro 4 horas com cada um, pelo menos. Pelo menos. Então demora muito, assim. Então, sei lá, é onde Não, eu você sai exaurido da eu saio parada. muito cansado. Eu saio, cara, tanto que assim, outro dia eu fiz. Vou fazer uma de manhã e uma tarde. Não dá. Nossa, não dá. Quase morri, irmão. Eu fiz Mas uma 3 num dúvida, dia. você faz Cansativo. com o casal junto hoje em dia, né? Depende. Antigamente eu fazia sempre separado. Aham. E aí teve um casal que falou, cara, a gente queria muito fazer junto, porque a gente mora fora, e eles moravam fora, eles estavam no Rio, e eles só tinham essa data. Eu falei, cara, vamos fazer junto, vamos ver É se tipo funciona. entrevista? Tipo Bonner? Cara, Ou não? Não, é tipo sentar na mesa de um bar Tipo com um isso amigo. aqui. É tipo isso aqui. E aí vamos fazer junto, vamos. Mas ficamos 7 horas no bar. Uma hora um levantou, outra hora outro levantou. E, porra, foi uma das melhores cerimônias que eu já fiz. Eu falei, hoje eu tenho certeza que funciona tanto junto quanto separado. Só que eu deixo claro que vai ter que ter uma... A gente marca muito num shopping. Vai ter que ter uma hora que um vai levantar, vai dar uma volta, daqui a pouco volta. Sim. Porque a minha entrevista, respondendo o que você perguntou, que eu nem lembro mais, na verdade. O que dá mais trabalho? O que dá mais trabalho. O que dá mais trabalho, na minha opinião, trabalho é esforço realizado. Então, eu demoro muito mais tempo em entrevista do que em escrita. Porque quando eu termino a entrevista, o meu roteiro tá... Os insights já estão todos Não, aqui. já tá 70%, 75% pronto. E Legal. sobre improviso,
eu acho que quando você conhece muito, muito, muito sobre qualquer assunto, você é um puta de um improvisador. Sim. Na verdade... Pra mim, qualquer apresentação é uma série de improvisos bem planejados. Então, você conhece tanto sobre aquele casal que você tá com história... Mas são improvisos? Você usou improvisos bem planejados. Então, você tem roteiro aqui, só que você sabe tanto da história daquele casal que você, no meio do texto, você inclui uma coisa que não tá lá e que faz sentido porque alguém disse... Então, é fácil, assim, sabe? É só você saber muito sobre qualquer assunto. Tipo, se eu te botar pra falar sobre, sei lá, Monza 45, você não vai saber falar, você vai ter que estudar muito e vai falar aquilo que você estudou. Mas se eu te botar pra falar sobre cerimônia, provavelmente você vai improvisar magistralmente e vai falar coisas incríveis que você nem tinha pensado quando você escreveu essa apresentação. MP, pra você, como é que é isso? Pra mim é a escrita, com toda certeza. É a parte de escrever, de colocar aquela história, aquele casal, botar tudo num texto que vai caber em 30, 40 minutos. E botar tudo que eles são ali e fazer essa divisão entre o divertido, o engraçado, o leve, o emocionante. Essa parte é a parte que me dá mais trabalho. E escreve uma única vez ou reescreve? Eu faço de uma vez só. O meu processo criativo ele é feito de uma vez só e sempre de madrugada. Eu boto o despertador, acordo quando tá o mundo inteiro dormindo, eu tô acordada. Então eu só escrevo de madrugada. É como funciona o meu processo. E é de uma vez só. Não é a prestação. E o Dudu falou essa coisa do improviso. O Caco, quando eu fiz teatro, tinha um professor que falava muito isso. Ele, quanto mais íntimo do texto você for, melhor. Mais o Caco vai se apresentar e vai ser muito incrível. E vai ser muito incrível. É isso. Você tem que ter muita intimidade com aquele texto e muita intimidade. Eu, até hoje, por exemplo, tenho um processo, depois de mais de 300 cerimônias, eu leio 10 vezes o texto que eu escrevo. Que é o time, né? Eu não decoro. É o time, o momento. Decorar. A gente faz cerimônia todo fim de semana, não tem como decorar um texto. É diferente de fazer uma peça durante 6 meses, né? Fala muito isso, cara. Você decora? Óbvio que não. Mas eu tenho uma intimidade tão grande com o texto que eu consigo olhar o texto, como a gente olha na nossa ficha, e fazer contato visual e o Caco. Porque é a delícia de você ter o ao vivo ali, de uma que dá uma gargalhada enorme, de uma amiga que participa da história, que cadê essa amiga? É muito legal. Só que você tem que estar muito certo, muito, muito íntimo do teu texto. Tem que a conhecer. Criatividade, Bruno? Eu percebo nos teus textos que você sempre leva uma criatividade. De repente você pega um pagode que eu já vi você fazendo. Sei lá, você sempre inventa, você sempre traz uma coisa criativa. Isso é bem interessante. Faz uma menção honrosa, Eduardo e Mônica, que foi muito foda. Eduardo e Mônica foi maneiro. O problema é as pessoas quererem me contratar por causa de Eduardo e Mônica. Tá naquele hall, tá? As coisas que você faz que eu fico puto que não fui eu que fiz. Quando ele botou lá aquele post, qual foi o post? Que tem uma parte da entrevista. Na entrevista. Vocês fazem uns posts que tem tipo umas aspas. Digital bendito. Eu mandei. Primeiro que ele postou, eu falei, filho da puta. Queria ter tido essa ideia. Cara, não liga não. Cada post ali eu até oculto os likes, porque dá menos de 60. Não, mas a questão não é um like, a questão mas assim, mas pelo menos quando eu cuidava das redes sociais com afinco, foi uma belíssima solução, porque eu postava todo dia, então de 3 em 3 dias, cara, só pegar umas frases, são bonitas, são lindas, são maravilhosas. Hoje em dia que eu posto de mês em mês, tá tranquilo, assim, às vezes tem sobrando lá pra fazer. Mas, cara, criatividade, assim, eu até brinco, que acho que quando você perguntou se a gente falou no outro programa de celebrar ser arte, eu acho que eu extravaso uma arte que tá aqui, sei lá, que eu não teria outra possibilidade estudando em colégio católico, faculdade, empresa ali, CLT, apesar de ser publicidade. Então, eu me dou a liberdade de fazer algumas estripulias. E quando tem muito a ver com casal, quando o público tá no bolso. Esse Eduardo e Mônica foi um negócio que eu fiz, tava tudo pronto, impresso. Eu falei assim, cara, vamos levar... A gente era em Angra, um Angra longe, que era no Frade. A gente foi na véspera, eu falei, vamos levar... Pro iate? Como uma escada da história da humanidade. Isso, exato. Não. Atrasou meia hora, além do horário do convite, né? Tipo, o horário do convite, meia hora. Um cortejo de mais de meia hora. Não. Isso aí, isso vem depois do que eu ia falar aqui. Na verdade, eu vi... Os avós entraram, e aí pode soar como exagero, mas 10 minutos... Porque eles andavam lá de trás da piscina e entrava uma vozinha,
Outra Cada um com uma voz. música. Cada um com uma... Enfim, mas esse não é... Cada não, um com esse... um faroeste caboclo. Exato. Onde é que você colocou o Eduardo e Mônica? Não, e aí é só pra resumir. E a chuva cerimônia assim, ó, tava... vou chover. Vou chover. A cerimônia tava prontinha. Ia terminar de um jeito padrão. E eu falei, cara, todo mundo falou de Eduardo e Mônica. Acho que cabe um Eduardo e Mônica aqui. Aí quando você faz um primeiro verso, fica maneiro. Aí você fala assim... só Renato, que você é um nessas... bosta, eu que sou foda. Não, você faz assim, só que, sei lá, e ela se formou um ano antes dele passar no vestibular. Eu falei, cara, você faz um verso, vou fazer essa parada. Aí cheguei em Angra, levei fichas extras escritas, aí escrevi a caneta. Ah, não, cheguei a imprimir. E aí treinei, eu falei, cara, se eu tiver com o público na mão, né, porque é uma parada over, assim, do tipo, pô, um cara vai cantar na cerimônia. Se o público tiver na mão, se eu tiver com controle, se eu tiver... Cabe... Tipo, a mensagem tinha sido passada, tinha sido um texto divertido e bonito. Cabe isso, que nem cabe a poesia de cordel, que nem cabe a assinatura numa bola, sei lá. São coisas que são rituais ali simbólicos. Correr ou atrás de vídeo de jogador. Quando... Fiz isso pra uma debutante. Ela era fã do Rogério Ceni, fui atrás. Conseguiu? Que maneiro. Caraca. Foi massa pra caramba. Eu desisti uma vez de fazer com o Rogério Ceni, que eu falei, cara, esse maluco é muito antipático. Não vai... Não, o pessoal lá da comunicação é gente boa. Entra em contato lá que funciona. Ele ia gostar. Mas, enfim, mas é isso, é usar a criatividade. A gente tem uma... Como a gente... A ideologia, o dogma do bendito permite tudo, a gente tem uma liberdade, e eles são prova viva, você. A gente tem uma liberdade de fazer umas... Loucurinha. Quando a criatividade vem também. Não é uma coisa que a gente fica, a gente precisa fazer alguma coisa pra esse casal. Às vezes vem uma coisa muito natural. Cara, eu quero muito fazer isso. E às vezes também não é vibe do casal, né? Essa foi uma das maiores dicas que esse cara me deu. E às vezes não é vibe do casal também, né? Verdade. Às vezes não encaixa isso. Dicas que esse cara Às vezes não encaixa. Você abriu um outro leque pra mim. Tu vê como aquela troca ali é maneira? Foi muito maneiro aquele dia. Quando você começou a fazer uns rituais meio doidões, eu falei, caraca, irado. Doidões, a gente vai E falar aí, já. Aí um dia eu falei com ele, eu falei, Dudu, maravilhosa essa ideia, mas se eu puder te falar, cara, não... Porque ele Não fazia vende story. isso. Toda cerimônia Tem uma coisa diferente. coisa nova. Aí ele falou, cara, agora que você tiver perigoso, muita né? cerimônia, não vai vir coisa nova sempre. Aí eu falei... A expectativa Quando vai ele ficar... me falou isso, eu falei, esse cara não sabe da minha criatividade. Deu 4 meses, eu tava assim... Ele sabia. Ele sabia. Galera, a gente vai terminar esse segundo episódio. Voltamos daqui a pouco com mais dessa galera que tá incrível. Fica aí. Não deixa de ativar aí as notificações no YouTube, colocar o coraçãozinho no Spotify. Tamo junto. Papo Solto volta daqui a pouquinho. Valeu.